Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, dos estudos do livro do Apocalipse. Você sabe, terminamos o capítulo de número 1 de Apocalipse. Nós tivemos um estudo dos 20 versículos que compõem o capítulo 1 de Apocalipse. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 de Apocalipse. Nós vamos estudar 2, versículo 1 do livro de Apocalipse. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. O Senhor me concede de poder transmitir e ensinar a Tua palavra, Jesus. Que esses ensinamentos da Tua palavra possam estar fluindo, tendo êxito nos corações das pessoas. Eu sei que a palavra, a verdade, ela não concorda com aquilo que é errado. E muitas pessoas não querem ouvir a mensagem, não querem ouvir a palavra, porque a palavra vai corrigir aquilo que está errado. E eu sei que quem está errado não gosta de ser descoberto e também não gosta de deixar aquilo que está fazendo, principalmente quando está dando para ele se agradar daquilo. Por isso eu te peço, age poderosamente na mente e no coração de cada ouvinte, de cada um que está acompanhando este trabalho, em nome de Jesus. Meus queridos, nós, como eu já falei, nós vamos estudar o capítulo de número 2, versículo 1, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. A palavra do Senhor Jesus, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, nós vamos relembrar algumas coisas que Jesus falou antes, no capítulo de número 1, mas ele cita uma coisa interessante. O próprio Jesus, ele manda escrever aos pastores das igrejas. E esta igreja que nós vamos estar estudando no decorrer é a igreja de Éfeso. É a primeira igreja que nós vamos estar iniciando. Então ele manda escrever a esta igreja de Éfeso. Mas, irmão, Éfeso era uma cidade muito importante da Ásia Menor. E também essa igreja de Éfeso era conhecida porque ela trabalhava, porque ela perseverava, ela tinha firmeza na doutrina e no ensinamento. A igreja de Éfeso era muito conhecida por isso. Tá bom? Então, quando Jesus manda João escrever ao anjo da igreja em Éfeso, ele está dizendo: escreve ao líder que está lá, escreve ao pastor que preside esta igreja. Jesus fala, anjo é o líder, né? Eu digo logo que é o pastor daquela igreja. Então, segundo ponto que eu queria falar sobre aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. As estrelas é os líderes, é os pastores daquelas igrejas. Então, quando ele diz, aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, ou seja, Deus tem nas suas mãos, ele falou através de João, na revelação do livro do Apocalipse para João, e nos ensina que nas mãos de Deus estava cada líder. Nenhum líder daquela igreja estava disperso ou sem acompanhamento. É por isso que ele fala que tem na mão direita as 7 estrelas, ou seja, ele tem nas mãos cada líder daquela igreja. Quando ele fala que ele tem na mão direita, ele simboliza autoridade, poder, proteção e domínio. Então, ou seja, Deus tem nas mãos cada líder de cada igreja. E se ele tem nas mãos, ele sabe tudo o que acontece nela. Ele não vai fazer nenhum tipo de dispersão. Ele não vai como um jornalista investigativo para saber o que estava acontecendo naquela igreja. Ele não vai perguntar para o pastor, ele não vai perguntar para os auxiliares, não vai perguntar para as membresias, para os coordenadores. Ele não vai perguntar, fazer isso para poder escrever, não. Ele sabe, por isso que ele mandou escrever, usando João para escrever
para cada pastor de cada igreja. Então nós vamos estar estudando isso nos próximos vídeos, passo por passo, de cada uma dessas igrejas. Então não foi ninguém que fez um comentário, como eu posso citar a questão de Lucas. Ele fez aquele relatório, ele saiu com um escritor investigativo, ele saiu investigando o que aconteceu, as falas, os ocorridos, ele escreveu tudinho e separou e colocou seu nome no livro do Evangelho de Lucas, e depois ele escreve a Teófilo, a carta de Atos dos Apóstolos. Então eu estou dando esse exemplo, que Jesus ele não precisou fazer aquilo, não, sair investigando as coisas, não. Sabe por quê? Porque ele sabe de tudo, ele conhece de tudo, ele sabe o nosso passado, ele sabe aquilo que estamos vivendo e sabe aquilo que nós ainda iremos viver, se ele quiser que a gente continue a viver. Não somos nós que dominamos a vida, Deus, ele controla todas as coisas. Então é por isso que ele está mandando escrever, porque ele sabe o que passou. Ele sabe o que a igreja estava passando e ele sabia o que iria passar. Por isso que ele manda essa carta ensinando esta igreja. Outro ponto importante, que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Meus irmãos, eu vou mostrar bem aqui uma imagem de um candeeiro. Tá bom? Para os irmãos conhecerem, talvez os mais antigos ainda se lembram, conhecem realmente o que é, né? Já as pessoas novas, a juventude de hoje, talvez não conheça, acho que tem pessoas que às vezes nunca viu um tipo de instrumento desse que vocês estão assistindo aqui. Bem aqui, estou colocando bem aqui na minha frente aqui para vocês verem realmente o que é um exemplo de um candeeiro, tá bom? Quando ele fala que ele anda no meio, é que ele é presencial, meus irmãos. Ele é presencial ali naquela igreja de Éfeso. Se ele está no meio, ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele conhece até a nossa fidelidade, se estamos sendo fiel ou não. Ele tem todo o conhecimento, ele não precisou fazer nenhum tipo de investigação, não. Ele só mandou João escrever e foi dizendo tudo o que estava acontecendo naquela igreja, tá bom? Então, tudo que ele falou é extremamente verdade daquilo que ele tratava com aquela igreja. Então, quando ele fala que ele anda no meio, ninguém se esconde dele, não. Ninguém está isento daquilo que ele está presenciando, vendo o que acontece ali, apesar que tem muitos que... Vou falar uma coisa bem sincera para os irmãos. A verdade é que eu acredito que tem muitos líderes que vivem porque recebe dali, mas não tem compromisso nenhum, faz do jeito que quer, chega, faz o que não é para fazer, mexe no que não é para mexer, se envolve naquilo que não é para se envolver, acaba interferindo na vida espiritual de muitas pessoas e acha que Deus não está vendo ele. Aí que muitos líderes, quando chega naquele grande dia, vão se lamentar, porque muitos vão dizer: não, no teu nome eu preguei, não, no teu nome eu orei, no teu nome. Ele diz que nem vai conhecer esse tipo de gente, pessoas que andam dizendo Senhor, Senhor, mas não fazem o que Jesus manda. É por isso que nesses estudos aqui desta carta da igreja de Éfeso, Jesus vai mandar escrever, João escrever. E hoje nós temos em mão aqui, temos aqui duas santas escrituras que Jesus, o próprio Jesus, mandou João escrever e foi dizendo tudo daquela igreja. Se hoje Jesus mandasse João novamente escrever as nossas igrejas de hoje, como ele mandou escrever o que estava
o que aconteceu, estava acontecendo e que provavelmente iria acontecer com essa igreja, para a palavra que estava sendo enviada, essas cartas para eles. Então é por isso que na palavra do Senhor diz que nós devemos realmente ser ensinadores. Jesus nunca mandou ninguém fazer uma coisa se ele não fez. Jesus, ele não chegava e fazia qualquer coisa, qualquer maneira, não. Ele fazia o que ele dizia. Muitos estão só dizendo, mas não fazem nada. Não liga para ninguém, que não tem problema. Então tem muitas pessoas que estão vivendo, mas eu quero deixar um recado bem sucinto e objetivo para cada líder que estão vivendo desta maneira. Ei, líder, o nosso Jesus, a qual eu acredito, ele está no meio da sua igreja. E a sua igreja, ele conhece, ele sabe quem são da sua igreja. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado quando nós fazemos algo para alguém. Porque nós devemos cuidar, nós devemos ajudar, se desgastar, deixar ser desgastado mesmo, por amor à obra, por amor às vidas, porque para isso Jesus veio. Jesus não veio para ganhar uma medalha de honra, de mérito, não. Jesus não veio para ser condecorado um ato de bravura, como alguém que se manifestou para morrer, dizendo que ia morrer. Não. Jesus, ele veio para cumprir a palavra. Ele veio para dar vida por nós. E ele quer que nós que ensinamos, quer que nós façamos isso também com o nosso próximo. Se não fosse assim, ele não teria deixado os 10 mandamentos. E um dos mandamentos que ele deixa bem claro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, ele reduziu e disse: amai o seu próximo como a ti mesmo. Então pense nisso, vê se você está fazendo certo ou você está errado. Nós estamos na presença de Deus constantemente, todos os momentos nós estamos na presença dele. Então, se nós estamos na presença dele, ele sabe tudinho o que nós pensamos, o que nós fazemos, até o que iremos fazer, ele já sabe. Então devemos tomar muito cuidado com dizendo a isso, tá bom? Uma aplicação, eu separei 5 questões importantes. Primeiro, Jesus conhece a sua igreja. Eu não estou me falando de casas, com rótulo, títulos e tudo, não estou falando disso, cadeira, mesa, parede, lâmpada, água, não estou falando disso. Eu estou falando que Jesus conhece a sua igreja, aquela que ele sabe quem faz parte dela. Segundo, todas as igrejas estão nas mãos dele. Nada foge do seu controle. E terceiro, ele sempre estará no meio dos fiéis. Aquele que continua, permaneça os fiéis. Deus está sempre com os fiéis. O quarto ponto, ele vê as tuas e as nossas obras, ou de bom ou de mal. É por isso que eu recomendo, façais a obra boa e não a má. Quinto e último, para concluir a nossa aplicação do versículo, ele sabe tratar com todos do jeito certo. Ele trata do jeito certo, porque ele sabe como tratar das pessoas, tá bom? Espero que você goste deste conteúdo, que Deus abençoe a todos. Vamos concluir este vídeo.